Os conflitos multiplicam-se em todo o mundo e as democracias estão cada vez mais em crise. Será que o mundo se tornou ingovernável? Colocamos a pergunta a Hubert Védrine, antigo conselheiro do presidente francês François Mitterrand e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. Já a seguir em Global Conversation. Hubert Védrine, bem-vindo à Euronews. Neste verão de 2024, a questão da governabilidade está a ser colocada a todos os níveis, nacional, internacional, da União Europeia e mundial. Será que estamos perante o fim de uma ordem política e de uma ordem económica mundial? Globalmente, nunca houve uma ordem mundial. Na realidade, sempre houve mais ou menos desordem mundial. Mas em certas alturas havia potências que conseguiam dominar o sistema. Depois da Segunda Guerra Mundial, foram os americanos que organizaram o rescaldo. E muito bem. Foi um dos raros momentos em que uma potência dominante conseguiu combinar os interesses nacionais com uma espécie de visão mais geral. Depois houve a Guerra Fria, que foi bastante estável e compreensível. Havia o leste, o oeste e o sul, o famoso Terceiro Mundo. E depois, quando a União Soviética desapareceu, houve uma onda de entusiasmo e de triunfalismo no Ocidente, com uma forma ligeiramente nacionalista nos Estados Unidos. Ganhámos, somos os senhores. Agora, voltamos à geopolítica clássica, a força dos Estados Unidos, a força da China, o que será da Rússia, etc. Por isso, não diria que todos os regimes estão em crise. Depende, se falarmos da China ou da Rússia, cada caso é diferente. Mas diria que todas as democracias estão em crise e, na minha opinião, estão ameaçadas. E há um problema de governabilidade. Não é só na Europa, são todas as democracias. Veja os Estados Unidos, estão numa situação assustadora. É como se fossem dois países a lutar entre si. Portanto, há uma crise nas democracias e nas democracias representativas. A velha ideia de que elegemos pessoas, deixámos-las trabalhar e depois julgamos o desempenho, vemos se a elegemos de novo ou não. Isso acabou. Há também um risco de fratura definitiva entre os Estados Unidos e a Europa, em termos de interesses. Penso que a Europa e os Estados Unidos vão evoluir de forma diferente em relação ao século passado. Porque o que forçou a união dos Estados Unidos e da Europa foi a Primeira Guerra Mundial, depois foi Hitler e depois Stalin. Agora é Putin, mas a longo prazo são mundos diferentes. No seu testamento, o primeiro presidente, George Washington, disse: "Nunca se intrometa em conflitos entre europeus." Mas os Estados Unidos nunca foram isolacionistas. Em geral, nunca foram isolacionistas para controlar, por exemplo, o México, Cuba ou as Filipinas. Mas o caso da Europa é particular. Os Estados Unidos foram obrigados a implicar-se muito mais do que tinham planeado. E estamos a ver isso de novo agora, porque não são apenas os trumpistas que estão a dizer que estão fartos de pagar pelos europeus e que eles não estão a fazer o suficiente. Até os democratas estão a dizer o mesmo. E foi um democrata, Barack Obama, que lançou o movimento de recentragem em direção à Ásia. A Europa é importante, mas é secundário, disse Barack Obama. Mas isso pode obrigar os europeus a reagir mais do que antes. Então, quer tenhamos uma presidência republicana com Trump ou uma presidência democrata, não haverá uma grande mudança na política? Há uma mudança gigantesca no estilo, no comportamento, na narrativa. É a narrativa, mas também é uma questão de decência política. Mas, basicamente, acho que estamos perante uma evolução histórica, qualquer que seja o cenário. Em relação à Ucrânia, mesmo que ainda sejam os democratas, eles não vão voltar a votar um segundo plano de 61 mil milhões. Portanto, de uma maneira ou de outra, a questão da Ucrânia vai mudar. A Rússia continua a ser um dilema para europeus e americanos. Há países europeus que estão numa linha de confronto, uma linha dura, dizem que a Rússia é uma ameaça existencial que temos de suprimir, eliminar, enquanto que para outros a Rússia é de facto um risco, mas controlável. E há quem fale do envolvimento da Rússia. Para ser franco, partilho a opinião dos velhos realistas americanos Kissinger e Brzezinski, que neste ponto estavam de acordo um com o outro. Eles pensavam que a década de 90 tinha sido um falhanço. Eu também penso que, nesse período, Yeltsin, Putin I e II, Medvedev, devíamos ter feito o que Kissinger propôs, ou seja, um grande acordo de segurança
incluindo a Rússia. Brzezinski era polaco, esteve com Carter e teve mais tarde uma enorme influência. Ele disse: a Ucrânia deve ser separada da Rússia. Temos de reinventar a Ucrânia, separá-la da Rússia para que a Rússia deixe de ser o império. Mas não devemos integrá-la na NATO. Deve ter um estatuto neutro, como a Áustria durante a Guerra Fria. Não foi isso que fizeram, mas não foi por duplicidade estratégica. No caso dos Estados Unidos, tratou-se de uma desenvoltura olímpica, é o que costumo dizer. Ganhamos, os nossos valores vão ser impostos em todo o lado, com sermões, sanções, bombardeamentos. Ganhamos. O realismo não falhou, a Realpolitik não falhou, não foi tentada. Portanto, prevaleceu uma espécie de Realpolitik confusa. E aqui concordo plenamente com Biden, apenas com Biden e não com todos os europeus. Biden disse desde o início: temos de impedir Putin de ganhar na Ucrânia, sem dúvida, mas não nos vamos deixar arrastar para a espiral de guerra com a Rússia. E há aqui uma divisão, porque alguns europeus, que não se atrevem a dizê-lo assim, mas pensam que o regime russo deve ser derrubado. Voltar à Moscóvia, há quem diga isso. Sim, Walesa já tinha dito isso, por exemplo, porque a Rússia também é um império colonial. Mas agora há uma linha americana. E mesmo na altura em que pensávamos ou esperávamos que os ucranianos iriam ganhar, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos deixou claro que não apoiaria o ataque à Crimeia, por exemplo. Bom, ainda não chegamos a esse ponto. Passa-se o contrário. Existe uma ameaça para a Ucrânia e neste ponto estou totalmente de acordo. Temos de impedir Putin de ganhar. Disse que para Biden, para a escola de Biden, a Rússia não pode ganhar. Mas o que é que isso significa em termos concretos? Uma espécie de paralelo ao estilo europeu, ou seja, congelamos o conflito onde os russos chegaram. Espero que haja uma forma de congelamento, como o famoso plano de Trump. Conhecemos o início desse plano. Trump diz a Zelensky que tem de parar, por isso Zelensky antecipa-se, diz que vai chegar a um acordo com Trump, convidar os russos para negociações. Ele já percebeu a situação e mesmo que sejam os democratas a vencer as eleições, eles não vão prometer apoio perpétuo. Portanto, espero uma espécie de congelamento. Depois disso, não consigo imaginar negociações diretas. A Ucrânia sofreu demasiado. A guerra russa na Ucrânia é demasiado repugnante, é monstruosa em termos humanos, os alvos, etc. É assustador. Não podem negociar com nenhum presidente, mesmo que não seja Zelensky, mesmo que seja outra pessoa, ele não pode negociar com a Rússia. De que forma? Há vários planos de diferentes países, planos de coexistência, de vizinhança, um cessar-fogo organizado, etc. Há os turcos, que salientaram o facto de terem permitido a realização de negociações no primeiro ano. Há os indianos, os chineses, Lula, toda a gente, exceto os europeus, que agora estão num só campo. Penso que os europeus, sem renunciar a nada, continuando a ajudar a Ucrânia, deveriam posicionar-se para poderem desempenhar um papel no seguimento deste processo. Isso significa ser capaz de aceitar que, a dada altura, teremos de voltar a falar com os russos. Mas os russos querem falar com os americanos. Eu sei. E os americanos não querem falar com os russos. Talvez Trump. Não, porque Trump tem um plano. Ele diz: paramos, não há mais dinheiro e não fornecemos mais alvos militares. Mas depois toda a gente lhe vai dizer, mesmo nos Estados Unidos, ainda temos de impedir Putin de atacar novamente. Mesmo para Trump pode funcionar, porque se eles voltarem a atacar, eles já não podem impressionar os chineses. Depois pode haver uma segunda parte no plano de Trump. Ele começou a dizer que acha que vai ganhar, não há certezas, mas é uma hipótese séria. Vou resolver a questão entre a minha eleição e a entrada na Casa Branca, a 21 de janeiro. Isso significa que ele pensa ser capaz de conseguir, de uma forma ou de outra, obter garantias russas. O que, na minha opinião, não vale nada, a não ser que haja ameaças, aquilo a que chamamos garantias, que têm de ser ameaças dissuasoras. Será que a adesão da Ucrânia à União Europeia poderá ser uma solução aceitável para todos? O alargamento, em geral, um dia tem de parar, algures. Por isso a ideia de que vamos alargar até à Mongólia é uma piada. Ainda não chegamos lá. Quanto à Ucrânia, posso compreender que em determinada altura, por razões de solidariedade humana, dadas as atrocidades sofridas pelos ucranianos, façamos esse gesto, mas é muito complicado. Na realidade, eles não cumprem as condições, por isso tem de haver um calendário realista.
Por outro lado, não podemos desiludir os países dos Balcãs Ocidentais que estão na sala de espera há anos. Mas esse é o problema. Sabemos bem que este é oficialmente o maior problema que se coloca quando falamos do alargamento aos Balcãs Ocidentais. O reconhecimento do Kosovo. O senhor era ministro dos Negócios Estrangeiros na altura da guerra. Eu fiz parte do grupo de contacto, incluindo com o ministro russo da altura, Igor Ivanov. Mas gostaria de salientar que a Espanha não reconheceu o Kosovo. Há vários países europeus que não o reconheceram porque é um precedente demasiado perigoso. Por isso, tendo em conta que a máquina europeia é muito psicorrígida, muito arrogante, talvez um pouco menos agora, não percebo como é que isso pode ser uma condição. Até porque a construção de uma defesa europeia, sobretudo do ponto de vista industrial, continua a ser algo absolutamente irreal. De qualquer modo, é tudo um pouco teatral. Mesmo antes de Macron, que está ainda mais convencido pessoalmente, os franceses sempre sugeriram uma defesa europeia e os europeus não a querem. Uma das formas de o fazer é criar indústrias de defesa na Europa. Mas os americanos, ao mesmo tempo que afirmam que os europeus precisam de gastar mais, estão a lutar contra os seus concorrentes europeus. Por isso, querem que os europeus gastem mais para comprarem produtos americanos. Os países que contam quando se trata de defesa, que são 6 ou 7, devem secretamente, e digo isto publicamente, mas deve ser feito secretamente, deviam pensar no que devem fazer a seguir se Trump ganhar. Os Estados Unidos estão a fazer pressão para trazer a NATO de volta, para alargar o alcance da NATO à Ásia-Pacífico. Nem todos os europeus estão convencidos disso. Tenho um ponto de vista clássico, francês e clássico. É o Tratado do Atlântico Norte. Sempre houve a tentação de sair da zona, de a alargar. Não é novidade. Mas não é uma boa solução. É incontrolável e extremamente perigoso. A chave da NATO é o artigo 5º, a obrigação de defender os aliados. Por isso, penso que precisamos de alianças diferentes. Para certas operações pontuais, pode haver uma colaboração entre este ou aquele país da NATO, na Europa, e essa aliança asiática, que podemos aceitar ou não, também podemos dizer que não, mas em todo o caso não pode ser a mesma aliança. Já foi um abuso estender a competência teórica da NATO ao Afeganistão e, além disso, acabou por fracassar. O Médio Oriente, por outro lado, é, digamos, um enorme problema para a segurança europeia. Há vários cenários, incluindo alguns cenários terríveis. Os israelitas, nacionalistas, extremistas, quase fascistas, não necessariamente Netanyahu, mas os seus aliados, conseguem expulsar todos os palestinianos e tornar a vida insuportável na Cisjordânia. Portanto, são de facto incendiários na Cisjordânia. Ou temos outra hipótese atroz. Um dia, os israelitas recebem uma verdadeira bomba na cabeça. São cenários, não são soluções. A única solução é a que Yitzhak Rabin teve a coragem de aceitar, um Estado palestiniano. Rabin, Shimon Peres, Olmert, Ehud Barak e mesmo Sharon, no final, antes de Netanyahu ter ganho e retomado o poder. E Clinton dizia, devido à influência dos judeus russos no eleitorado, comigo nunca haverá um Estado palestiniano. Depois houve o horror do 7 de outubro e o horror da guerra. Portanto, não se trata de uma questão de segurança. Em que se baseia o Estado palestiniano? Na altura havia Arafat, a OLP. Até a equipa de Biden, que é muito boa em relação a isso, tão boa quanto possível, tendo em conta a realidade da América, diz, pela voz de Biden, Blinken, Sullivan, que tem de haver um caminho para um Estado palestiniano. Até os países árabes tinham desistido dessa ideia. Parto do pressuposto de que Netanyahu será posto de lado. Precisamos de um governo israelita que assuma o risco. Do lado palestiniano, é preciso reinventar uma autoridade palestiniana nova e credível. É a única ameaça para o Hamas, que fará tudo para impedi-lo. Por isso, se encontrarmos outro primeiro-ministro israelita, outro líder palestiniano que não seja do Hamas, temos de os proteger. Um único Estado? Não creio que seja possível. Com uma mudança de nome, talvez.
É preciso começar por separar os dois povos. Talvez um dia vivam juntos, mas por agora parece-me ainda mais complicado do que o outro cenário. Já é suficientemente complicado. Mas não devemos renunciar à esperança. Terminamos com um cenário um pouco menos complicado, é o que pensamos, e temos esperança. A situação em França após as eleições. Pela primeira vez, estamos a assistir a grandes dificuldades em encontrar uma maioria. Coloca-se a questão de uma coabitação, mas com que maioria? Foi ministro num governo de coabitação. Vivi as 3 coabitações. O presidente Macron já não tinha uma maioria real, por isso tinha um governo que navegava em função das questões. A situação é ainda mais complicada do que antes, porque ninguém tinha previsto a coligação eleitoral conhecida como Frente Popular. É surpreendente. O cartel. Sim, é aquilo a que se chamou o cartel das esquerdas nos anos 22-23. Ninguém estava à espera disso, porque há uma contradição absoluta ao nível da substância relativamente a outros assuntos, basta olhar para o programa. É evidente que há contradições pessoais, ambições contraditórias e enormes contradições programáticas. O que é que vai acontecer no próximo ano? A menos que a Frente Popular consiga impor uma candidatura única, mas de momento não está a conseguir fazê-lo. E se isso não acontecer, passaremos à fase das tentativas de coligação governamental, com o que resta dos macronianos, o Ensemble, com um pouco da direita moderada, não o RN, um pouco da esquerda. Ninguém sabe, mas em todo o caso será uma minoria. Mas, na sua opinião, será que vai ser preciso, a dada altura, envolver-se ou mesmo criar uma forma de desanuviamento institucional em relação ao RN, dado que representa uma parte considerável do eleitorado francês? Sim, penso que atingimos os limites do espírito democrático quando tentamos excluir o RN dos cargos. São pessoas que representam quase metade do eleitorado. Isso já não é aceitável. E há a questão da coligação da Frente Republicana contra a extrema-direita, que se baseia no moralismo e na narrativa do fascismo. Na minha opinião, a realidade é completamente diferente. É uma forma de preguiça intelectual comparar a situação atual com os anos 30. É completamente diferente. Mas se tivesse funcionado, o RN estaria nos 15%, não estaria nos 40%. A questão é delicada e as minhas respostas podem chocar algumas pessoas, mas, na minha opinião, ou os partidos do governo conseguem responder, o que não acontece há 30 anos, ao desejo de ordem, que não é uma vontade fascista, é algo banal. Ou então, mais cedo ou mais tarde, o RN vai governar. Então, nessa altura, veremos os seus limites. Haverá uma forma de banalização, tornar-se-á um partido de governo odiado como todos os outros. Un parti de gouvernement détesté comme tous les autres. Exactement. À propos des extrêmes, pour conclure. E a propósito de extremos, para terminar, houve uma iniciativa de Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, que foi muito criticado por ter aberto negociações com os russos e os chineses e também com Trump. Acha que essas iniciativas podem ser úteis? Não de forma isolada. Mas não vou dizer que é um escândalo, porque ninguém se lembra que costumava haver presidências rotativas. Portanto, de certa forma, ele deu visibilidade à presidência rotativa. Deu-lhe um novo brilho. Depois disso, há um jogo particular. Quando Putin o recebe, Putin sabe muito bem que ele só fala em nome próprio ou de um ou dois países, mas não passa disso. Por isso, não vou fazer um escândalo em relação a Orbán, mesmo que isso coloque todo o sistema da Comissão, da política externa, em estado de coma. Em todo o caso, o quadro vai mudar no final do ano. Será Trump, é o mais provável, mas se os democratas ganharem, não vão continuar a seguir a mesma linha que antes. Portanto, Orbán pode dizer que preparou o terreno, mas isso não significa nada. Ele não pode preparar o terreno, porque a discussão em que os russos estão interessados é a discussão americana. E Zelensky vai precisar de pessoas que possam falar tanto com os americanos como com os russos. Por isso, esse escândalo é exagerado. É mais uma questão de batalhas territoriais, mas isso também não é a solução. E não estou a ver os europeus, no contexto de Trump, a seguir a linha de Orbán. Même dans le cadre de Trump, faire du Orbán. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et vos questions. On a fait le double.
Il faut garder le double. C'est intéressant, il faut tout garder.